o Flamengo reclama disso também. Uma possível sugestão para que tire o jogador porque ele está batendo demais, está chegando muito forte, vai acabar sendo expulso. Então uma sugestão do quarto árbitro e o Flamengo ficou muito revoltado, os jogadores no banco ali que ouviram isso, o Vinha ouviu isso porque entende espanhol, uruguaio, obviamente, foi um dos mais exaltados ali. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. O quarto árbitro chega, aponta e fala algo ali com o técnico do Estudiantes. É estranho, hein? No mínimo estranho. Pela imagem que nós temos, ele dá um tapa na bola. Era para ser um amasso do Flamengo, uma classificação com muita facilidade, se tornou num jogo onde tem muita partida na volta, certamente. E o juizão foi o grande astro do jogo, foi a grande polêmica da partida, foi a arbitragem. Isso porque acabou expulsando o Plata numa expulsão que até agora ninguém conseguiu entender. O Flamengo vai entrar com recurso, o Flamengo vai buscar livrar o Plata, certamente, desse cartão vermelho, que é um absurdo. O Flamengo foi muito prejudicado. O Estudiantes diminuiu ainda no final do jogo, 2-1 o Flamengo venceu, legal, maravilha, porém o que a arbitragem fez, a imprensa está indignada e é isso que vamos acompanhar a partir de agora, a repercussão total do que aconteceu ontem entre Flamengo e Estudiantes e também ali a suposta interferência da arbitragem também no banco de reserva, já que tem ali a câmera que pegou o árbitro conversando com a comissão técnica, na verdade o quarto árbitro conversando com a comissão técnica, numa conversa pra lá de suspeita, onde supostamente ele teria interferido no jogo, pedindo para que o Estudiante tirasse o jogador de campo, já que ele corria sérios riscos de ser expulso. Essa introdução longa é necessária para a gente entender um pouco do que aconteceu ontem. Sem mais enrolação, vamos ver completo ali o que a imprensa falou sobre o que aconteceu nesse jogo pra lá de bizarro. Negra e tudo mais. Fala, Pedro, como vai? Boa noite. Tudo bem, Edu? Pode ter entendido, é uma solada do Plata. E tudo mais, e foi dada no ar. Então o Flamengo reclama disso também. Uma possível sugestão para que tire o jogador porque ele está batendo demais, está chegando muito forte, vai acabar sendo expulso. Então uma sugestão do quarto árbitro e o Flamengo ficou muito revoltado, os jogadores no banco ali que ouviram isso, o Vinha ouviu isso porque entende espanhol, uruguaio, obviamente, foi um dos mais exaltados ali, porque ficou muito revoltado com a atitude. Então foram interpelar o árbitro, o André Rojas, no túnel. Então houve um princípio de entreveiro ali, o Flamengo voltou para o segundo tempo e tudo o que relatamos aconteceu. Vitória de 2-1. Joga pelo empate para chegar a uma semifinal na próxima semana na Argentina, mas poderia ter sido muito melhor. Então, por isso, o Flamengo sai com aquele gosto de guarda-chuva na boca, mas muito revoltado. Torcedores, inclusive, com a arbitragem. Acabou o jogo, Edu. Estou me prolongando aqui, mas é importante relatar os fatos. Acabou o jogo e a torcida praticamente não comemorou a vitória. Simplesmente passou a vaiar e xingar o árbitro, de tão revoltada que ela ficou com essa atuação do Andrés Rojas aqui no Maracanã. Sobre essa atuação do árbitro colombiano, temos aí algumas entrevistas que foram dadas aqui no Maracanã. Felipe Luiz, o José Boto, diretor de futebol, que fez um pronunciamento forte também, e o atacante Pedro. A gente ouve todos eles agora. Dizer à Conmebol que analise bem o que é que se passou ali dentro. Penalti em nosso favor, que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da segunda volta, da segunda mão. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipa que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipa. Há um jogador dos Estudiantes que faz uma falta feíssima sobre o Arrascaeta na primeira parte e o árbitro nem amarelo tasse, e era o segundo amarelo. A nós transforma um penalti, como eu já disse, na expulsão de um jogador nosso. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós
continuarmos a assistir a coisas destas. No lance do lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta tomou uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. E teve outros lances com ele também, onde o juiz não amarelou. Então, a gente viu que hoje o critério do Flamengo não tinha, pro Estudiante tinha. Felizmente, hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem um pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas com cartões amarelos, uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer, né? Então, já a gente aciona a Renata Ruel para analisar as polêmicas do jogo do Maracanã. E o Vinha foi muito claro dizendo assim, eu ouvi, eu entendo bem espanhol, eu ouvi. Isso é um escândalo, né? Se realmente foi falado, tira o cara que pode ser expulso, é um absurdo, né? É um absurdo. Eu imagino que o Flamengo vai entrar com um ofício, uma queixa formal na Conmebol, porque tem que haver uma prova, devem estar procurando. E isso não pode ficar assim, realmente, como a gente viu o Boto indignado. O Felipe Luiz não é de reclamar de arbitragem, né, Pedro? Você que acompanha bem de perto as coisas do Flamengo, ele mantém ali a classe, fala com calma, ele falou muito do jogo, da possibilidade de ganhar também fora de casa, como fez com o Internacional, mas ele estava indignado também com a arbitragem, né? Tava bastante indignado no tom de que todos os jogadores, os torcedores, o clima, a atmosfera, né, do Maracanã. O Felipe Luiz, como você disse, geralmente é bem comedido. Até os atletas, quando a gente conversa com eles na zona mista, o Felipe Luiz pede para a gente nem falar muito sobre a arbitragem para jogar o nosso jogo, mas hoje foi algo meio incontrolável, assim, tamanha revolta dos jogadores. Era, enfim, o Boto, o diretor, outros componentes da comissão técnica do departamento de futebol andando avidamente para lá e para cá na zona mista, um mostrando vídeo para o outro sobre o que teria acontecido no jogo, a interpretação, essa queixa do possível pênalti no Lino no primeiro tempo, a questão do Plata pegou demais, o Plata ficou revoltado, transtornado com o que houve, então os jogadores tentaram até segurá-lo ali na saída de campo e tem essa questão que a gente vem batendo aí, dando informação dessa sugestão, teria sido uma sugestão do quarto árbitro para o técnico do Estudiantes. Segura aí, por favor, porque senão ele vai acabar sendo expulso. Então isso revoltou demais o Flamengo e aí até a informação que eu tive era do camisa 4, Roman Gomes. O Bruno Henrique fala do lateral direito e tudo mais, que ele estava amarelado, mas quem estava amarelado no primeiro tempo era o Farias, mas o Vinha depois passou na zona mista ali. Infelizmente a gente não conseguiu pegá-lo ali, foram os companheiros do Coluna do Fla, porque vários outros jogadores davam entrevista ao mesmo tempo e o Vinha passou lá no fim. E aí os companheiros do Coluna do Fla até falaram com ele e ele diz, eu escutei, eu entendo espanhol. Ele falou sobre essa situação. Então era uma revolta muito grande do Flamengo que se sente prejudicado, muito prejudicado. Perguntei ali, tentei checar se o Flamengo de alguma forma vai protocolar algo na própria Conmebol. Não tenho essa certeza ainda, mas pelo menos onde o Boto falou pra gente ali não tinha essa certeza. Então a gente vai aguardar os próximos passos aí, mas o Flamengo já está bem precavido para essa segunda partida, diante de tudo que aconteceu. E o Flamengo falou, o Plata foi prejudicado porque sofreu, na visão do Flamengo, um pênalti e acabou expulso, porque foi chutado dentro de campo, segundo eles falavam por ali.
E além disso, vai prejudicar o Flamengo no jogo de volta, porque não vai ter o Plata, que é um jogador muito importante para o sistema de jogo do Felipe Luiz. E lembrando, acrescentando ainda para finalizar e te devolver do Flamengo, se tivesse feito um placar um pouquinho mais folgado aqui no Maracanã, como poderia ocorrer na penalidade, na possível penalidade, o que acontece? O Flamengo no fim de semana tem um clássico contra o Vasco, então talvez colocasse os jogadores de forma mais intensa no jogo. Agora talvez o Felipe Luiz tenha que trocar mais, porque o confronto está muito vivo para o jogo de volta na Argentina, então ele vai começar a ter que rodar uns poucos jogadores. E sim, Alexandro, que ficou fora hoje, problema na panturrilha esquerda, tem boas chances, mais chances de voltar já para esse jogo contra o Vasco. E o Jorginho, um edema na coxa também. Não é lesão, é um edema na coxa, está fora já desde antes da data FIFA, aquele jogo contra o Grêmio. O Jorginho, ele tem boas chances também de retornar, mas mais chances para o Alexandre. O Flamengo vai preparar esses jogadores com tudo para o jogo de volta lá na Argentina. Edu. Tá bom, Pedro. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só gritar, você volta aqui pro Sport Center. Valeu, meu parceiro. Já eu quero ouvir do Elton o show que foi no primeiro tempo, o que aconteceu, né? Por que o Flamengo acabou mudando um pouco no segundo tempo também. Vamos lá. Mas antes, vamos ouvir e ver os lances citados pelo Bruno Henrique. A gente já ouviu o Bruno Henrique na entrevista, por essa arbitragem estranha no Maracanã, né? Não dá. O Andrés Rojas, que já está acostumado, inclusive, a apitar jogos de clubes brasileiros, apitou na primeira fase, né, o jogo do Palmeiras com o Cerro Porteño, não teve muitas dificuldades naquele jogo, apitou o jogo do Botafogo contra a LDU, e aí a gente vai lembrar que ele não expulsou o Jair no campo, né, o Jair foi expulso logo ali aos 27 minutos do primeiro tempo, porque acabou dando um carrinho muito duro no Arangues e foi expulso. Ele até assumiu, né, que acabou sendo infantil, e o árbitro não viu isso no campo, né? Depois que o VAR acabou chamando ele acabou expulsando o jogador do Botafogo. Ele apitou o jogo da volta também, Vélez e Fortaleza, naquela chuva. Não teve tanta influência no jogo. O jogo do Vasco contra o Del Valle também, pela Sul-Americana. Ou seja, Edu, ele está acostumado a apitar jogos de brasileiros nas competições internacionais. Apitou, inclusive, o Brasil e Venezuela, ou Venezuela e Brasil, né? E expulsou um jogador da Venezuela, inclusive, naquele jogo. Mas nesse jogo contra o Flamengo foi desastroso. E a Renata vai trazer os lances, obviamente, mas não dá para dissociar o resultado do que aconteceu na regra do jogo, né? Na violação da regra do jogo. E eu acho que, pensando para o jogo da volta, que cria uma pressão para os dois times, né? Imagina o que o Estudiantes não vai fazer em casa, não é, Edu? Jogando no seu estádio. Imagina o que o Flamengo também não vai pressionar até a próxima semana por conta dessa arbitragem no jogo de ida. Acabou condicionando um pouco o confronto, que estava desequilibrado, com o Flamengo muito melhor no jogo. A gente vai falar também sobre isso aqui. E vem a expulsão do Plata, o Estudiantes cresce, né? Como eu falei, tem 3 lances importantes depois da expulsão do Plata. Um deles, o gol, que deixa ali a diferença em apenas um gol. Quer dizer, se o Estudiantes marcar em La Plata, 1-0, já vai pegar fogo no estádio, né? Enfim, Renata Ruel, chega mais aqui para o Sport Center. A gente quer saber a sua opinião sobre as polêmicas de arbitragem, parceira. A grande polêmica do jogo Flamengo e Estudiantes é a expulsão do Plata. Não pode o VAR sugerir revisão por ser segundo amarelo. Poderia se ele entendesse que houve um pênalti no Plata, o que não aconteceu, mas também não houve simulação do jogador. Você tem contato entre os jogadores. O que o árbitro pode ter entendido é uma solada do Plata na jogada. Porém, o que a gente percebe? Que ele vai tentar bloquear a passagem da bola ali. Ele não consegue. Ele está com o pé erguido. O jogador adversário, no movimento contínuo depois de chutar a bola, acerta ali aquela sola da chuteira do Plata. Mas o Plata não faz uma ação adicional. Então você pode até considerar a falta do Plata como uma ação de bloqueio, mas eu não vejo um lance temerário, onde ele desconsidera o risco para o adversário para ganhar cartão amarelo no lance. Falta poderia ter sido marcada do Plata pela ação, mas não uma ação temerária para cartão.
A ESPN encontrou uma imagem que mostra, antes da expulsão do Plata, numa disputa dentro da área, um toque na mão do defensor do Estudiantes. E o que a gente tem que falar aí? Pela imagem que nós temos, ele dá um tapa na bola. É um braço que amplia o espaço corporal de forma antinatural, mas tem uma mão deliberada, não é só uma ação deliberada. O que é uma mão deliberada? É o jogador levar a mão até a bola, tocar com a mão na bola, fazendo uma ação de levar o braço, a mão até a bola. Isso é falta, isso não cabe nem interpretação, porque é o que a gente chamava de mão intencional antigamente. E aí tem uma falha grande, sim, do VAR não revisar o lance, que na sequência sai a expulsão do Plata e seria um pênalti marcado a favor do Flamengo. No gol do Estudiantes, o atacante chuta a bola no gol, desvia no defensor e a bola entra. Antes disso, há um bate e rebate numa disputa de bola entre o jogador do Flamengo e do Estudiantes, e há a questão se há ou não um toque no braço do atacante, do jogador do Estudiantes. As imagens que nós temos não deixam clara se toca ou não no braço. Às vezes dá a sensação que toca nas costas ou no ombro, e tem outras que dá a sensação que toca no braço. Se toca nas costas e no ombro, não há infração alguma. Se toca no braço, o braço está ampliando sim o espaço corporal de forma antinatural. Ou seja, não seria um braço acidental para a jogada seguir normalmente. Seria um braço, sim, de infração. E aí o VAR deveria sugerir revisão para anular o gol e marcar um braço que amplia o espaço corporal de forma antinatural. Mas as nossas imagens não deixam claro se há ou não o toque no braço. Diferente do VAR, que tem várias câmeras, várias imagens, e deve ter checado, pelo menos deveria ter checado o lance. Se toca no braço, o gol não é legal. Se não toca, segue, o gol é legal. Valeu, Renata Roel, muito obrigado pelas análises. E a gente vai para os números do jogo. O Flamengo com mais posse de bola, 56% contra 44% do Estudiantes, 16-10 em finalizações. Durante muito tempo, durante o jogo, eu fui acompanhando, o Estudiantes tinha uma finalização apenas. No alvo, 8-3. Grandes chances, 8 contra 1. A verdade é uma só, né? O juizão ali, ele resolveu acabar com o jogo. Pegou o protagonismo pra ele. É inacreditável, porque quando você vai analisando, quando a gente vai vendo ali o que aconteceu, né, nessa partida, os erros sequenciais da arbitragem são muitos erros. Não é que o juiz foi lá e errou o lance da expulsão do Plata. A falta que ele deu do Plata, o Plata levou a falta, o juiz deu falta do Plata. Isso é só um dos muitos erros, das muitas polêmicas que aconteceram nesse jogo, né? Então a gente vê ali a conversa do quarto árbitro com o banco de reservas, a gente vê antes da falta que o Plata fez, tem a mão do jogador, a arbitragem não foi revisar, o VAR não foi revisar. É um negócio impressionante, fora o pênalti no Samulino, que a gente nem repercutiu, no Arrascaeta falta, o juiz inverter ali as jogadas. Também tem o lance do gol do Estudiantes que, pra mim, na hora eu falei, opa, bateu na mão, mas até agora a gente não sabe, não tem como cravar, como já foi falado pela Renata Roel. Então são muitos erros. É um negócio assim impressionante, nenhum a favor do Flamengo, né? Curiosamente, todos a favor do Estudiantes. Ainda marcou o gol ali no final nesse lance polêmico, como eu já citei aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. A gente trouxe agora uma análise completa aí da imprensa sobre os pontos mais polêmicos desse jogo. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu!